oitavo ano, bem-vindos à nossa primeira videoaula. Nós vamos continuar o nosso conteúdo sobre alimentação e digestão. Então, primeiramente, eu peço que vocês abram o livro didático na unidade 2, capítulo 2, Sistema Digestório. Façam, então, uma breve leitura desse capítulo, certo? Baixem também o slide que está disponível lá na aba de atividades. Pausem esse vídeo. Após a leitura, vocês retornam para que a gente possa continuar aqui com a explicação. Bom, espero que vocês já tenham feito a leitura, certo? Então, vamos começar. Na nossa última aula, nós estudamos que existem diversos tipos de nutrientes nos alimentos e que esses nutrientes eles precisam, então, ser aproveitados pelas células para que elas possam realizar o seu metabolismo e a própria constituição plástica da célula, certo? O processo, então, de digestão, ele vai fazer com que as moléculas, que são moléculas grandes, as biomoléculas, que compõem esses nutrientes dos alimentos, elas possam ser degradadas, ou seja, quebradas em moléculas menores, e são essas moléculas que são absorvidas e transportadas, então, pelo sangue para até a célula. Então, durante o processo, né, de digestão, a gente vai ter uma série de mecanismos, né, de processos que são mecânicos e químicos para poder ocorrer essa transformação das moléculas grandes em moléculas menores. Nós dividimos o sistema digestório em duas partes, o trato gastrointestinal e os órgãos acessórios do sistema digestório. O trato gastrointestinal, ou tubo digestório, é um sistema tubular que começa então na boca e termina no ânus. Então, tem vários órgãos que fazem parte desse tubo, né, desse trato gastrointestinal, e a gente vai estudar cada um desses órgãos separadamente. Então, a gente vai ter a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado e o intestino grosso. Agora, os órgãos digestórios acessórios incluem a língua, os dentes, as glândulas salivares, o fígado, vesícula biliar e o pâncreas. Dentre essas, existem ainda as glândulas acessórias, que são, aqui no caso, o fígado e o pâncreas, e as glândulas da mucosa intestinal, que a gente também vai estudar mais detalhadamente daqui a pouco. Continuando então aqui agora com o nosso slide sobre o sistema digestório, nós iremos começar falando sobre os aspectos gerais da digestão. A digestão, então, ela é dividida em dois tipos de processos, os processos mecânicos e químicos. O processo mecânico, ele constitui-se na quebra dos alimentos, né, de partículas maiores em partículas menores para que ocorra a digestão química. Esses processos são divididos em mastigação, deglutição e os movimentos peristálticos. A mastigação, ela é basicamente a ação, né, da boca e dos dentes no processo de mastigar e triturar, degradar os alimentos em partículas menores, misturando também com a saliva para que ocorra a formação do bolo alimentar. A deglutição é a mesma coisa que você engolir o alimento, certo? E depois, a partir do momento em que esse bolo alimentar ele está no esôfago, a gente vai ter a ação dos movimentos peristálticos, que são os movimentos que são realizados pelo tubo digestório de forma involuntária para movimentar o bolo alimentar por todo o tubo digestório. Já os processos químicos incluem, então, a ação do suco digestório na quebra das moléculas, ou seja, aqui vai ser a ação das enzimas digestórias, que são as que se encontram lá no estômago e no intestino, para fazer com que essas moléculas maiores elas possam ser quebradas em moléculas menores. Então, esses processos eles acontecem por meio de enzimas digestórias. O que são enzimas digestórias? Uma enzima ela é um tipo de proteína que tem uma capacidade catalítica. O que isso quer dizer?
que ela pode realizar um tipo de reação química. E a função dessa reação química para essas enzimas digestórias vai ser exatamente de quebrar os nutrientes, né, as moléculas, em moléculas menores que serão então absorvidas pela célula. Por exemplo, nós temos aqui um tipo de enzima chamada de amilase. Então, a amilase é a enzima digestória que vai quebrar o amido, que é um dos nutrientes, um carboidrato que nós temos em alguns alimentos, como por exemplo pão e outras massas, né? E esse amido ele vai ser quebrado e vai liberar carboidratos menores, que vão continuar sendo quebrados na digestão química, até liberar então a glicose. Uma lipase, por exemplo, é uma enzima digestória que consegue quebrar as cadeias de lipídios. A gente viu já na aula passada que lipídios são gorduras encontradas, por exemplo, na manteiga, no óleo vegetal, né? Então, a lipase ela quebra essas moléculas. E uma protease é uma enzima digestória que tem a capacidade, então, de quebrar uma proteína, que a gente encontra, por exemplo, nas carnes vermelhas, carne de porco, de boi, de frango. A gente tem a ação, então, de uma protease para quebrar uma proteína e nesse processo a gente vai ter a liberação, né, dos aminoácidos. Bom, nós vamos ver agora como é que são organizados os órgãos do sistema digestório humano. Como eu falei para vocês anteriormente, ele é dividido em tubo digestório ou trato gastrointestinal e em glândulas anexas, que são os órgãos acessórios do sistema digestório. Então, a gente tem aqui a abertura da boca, né, ou cavidade bucal. Em seguida, ela está ligada aqui à faringe. Na boca, a gente vai ter as glândulas salivares, aqui nessa região e abaixo da língua. A faringe ela vai estar ligada ao esôfago. Do esôfago, a gente vai ter aqui uma ligação então com o estômago. Do estômago, a gente vai ter o intestino delgado, que é toda essa porção aqui, que se liga por fim aqui ao intestino grosso, que é essa porção aqui. Então, como glândulas anexas, a gente vai ter as glândulas salivares, são glândulas anexas, o fígado e o pâncreas, que está logo aqui abaixo. Bom, então vamos começar aqui falando sobre a primeira porção do nosso processo de digestão, que é a boca e a ação dos dentes. Então, na boca é onde ocorre a primeira parte do processo de digestão. Então, aqui a gente vai ter a participação dos dentes, da língua e da saliva. A boca ela vai ser formada então pelos lábios superior e inferior. Aqui é a nossa dentição. O céu da boca é chamado então de palato. Aquela campainha que a gente tem aqui na boca é chamada de úvula. Aqui a gente consegue ver as amígdalas e então a língua. A língua ela é o órgão que é responsável então pelo nosso sentido de gustação. A gente vai ter uma aula específica para saber como que ocorre a gustação. A nossa dentição ela vai servir para realizar alguns processos de acordo com cada tipo de dente. Esses 4 dentes iniciais aqui da frente são os dentes incisivos. Eles têm a função então de cortar e rasgar os alimentos. Em seguida, logo atrás, a gente vai ter os caninos, que são os que a gente chama de presa, são os dentes mais pontiagudos. Eles têm a função de perfurar os alimentos. Em seguida, a gente vai ter os molares, os pré-molares, e depois, mais para o final da boca, os molares.
que tem a função de triturar e amassar os alimentos. A língua, ela tem a função de empurrar o alimento, né, já misturando com a saliva, empurrar para a direção da faringe, que é essa região da orofaringe, onde a gente vai ter a ligação da cavidade bucal com a faringe. Aqui a gente tem como que é a estrutura da nossa dentição. Então, essa parte mais externa, que fica para fora da gengiva, né, é chamada de coroa. Essa parte mediana é o colo e a mais profunda é a raiz. A gente tem algumas camadas também, né, do nosso dente, que são o esmalte, que é uma camada externa, que tem a função de proteger o dente. Essa região mais interna aqui é chamada de dentina. Aqui dentro é a polpa, onde tem os nervos. E a porção final aqui já da raiz é chamada de cemento. A boca ela realiza então os processos de mastigação e deglutição, que são processos mecânicos, ou seja, de quebra dos alimentos, né, de trituração dos alimentos, de transformar esses alimentos em partículas menores e misturá-los com a saliva. Na saliva, a gente já encontra uma primeira enzima digestória, que faz então um processo químico, que é uma amilase. Essa enzima, ela já começa então a degradação do amido já na boca. Depois que ocorre então a deglutição, ou seja, que a língua, que é essa estrutura aqui, empurra o alimento para na porção final da cavidade bucal e você então engole o alimento, ele vai para a faringe, que é toda essa estrutura aqui que está sendo apontada. Então, aqui é a faringe, essa região específica da faringe que está ligada com a cavidade bucal é chamada de orofaringe. Então, nós temos aqui a faringe sendo um órgão cavitário alongado em forma de funil, situado logo após a boca. Cavitário porque ele é uma cavidade, né, e é alongado. Quando o alimento chega à faringe, os músculos de sua parede se contraem e empurram o alimento para o estômago, para o esôfago. Essa contração, galera, é chamada, então, já de movimento peristáltico. Então, esses movimentos que o tubo digestório faz para promover a movimentação do bolo alimentar são chamados de movimentos peristálticos. A gente consegue perceber, então, que a faringe está ligada aqui tanto com a cavidade nasal como com a cavidade oral. Logo, por ela passam tanto ar quanto alimento, né, quanto comida e o que nós ingerimos, líquidos também. Aqui, essa estrutura que está ligada já com a faringe é o esôfago, certo? E essa estrutura aqui é a traqueia, por onde deve ocorrer a passagem de ar. Então, quando você respira, o ar ele vem por aqui, passa pela cavidade nasal, passa pela faringe e vai, então, pela laringe, passa pela traqueia até chegar aos pulmões. Quando você está se alimentando, o alimento vem da cavidade bucal, passa pela faringe e vai para o esôfago. Ou seja, é necessário que exista então um mecanismo que vá proteger a sua traqueia para que não entre alimentos, já que eles são interligados pela faringe, né? Então, essa estrutura aqui é a laringe e aqui é o esôfago. Estão muito próximos e interligados. Essa estrutura é chamada de epiglote. Então, a epiglote é uma espécie de válvula que vai tampar a sua traqueia para que não ocorra a passagem de alimento para cá, para a traqueia, e que ela passe então para o esôfago. Certo? Então, aqui a gente vê que o esôfago e
a sua traqueia, o começo aqui é chamado então de laringe e o tubo aqui é a traqueia, certo? Então, o esôfago e a traqueia, eles são paralelos. Como está acontecendo aqui, ó. Então, a gente tem o bolo alimentar na cavidade bucal, a língua empurrou esse bolo para a faringe, então da faringe ele tem que passar para o esôfago. Então, a epiglote, ela tampa a sua traqueia no momento da deglutição, certo? Então, quando você está engolindo, você não consegue respirar, porque a sua epiglote está tampando a laringe para não passar nada para a traqueia. O que acontece? Quando esse mecanismo falha em uma parte, uma pequena porção aqui de algum alimento que não está muito bem já misturado ao bolo alimentar, alguma partícula cai aqui na laringe, o pulmão automaticamente promove a tosse. E aí o ar ele sai e empurra esse alimento de volta para que você não engasgue. Por quê? Essa passagem aqui ela foi feita, né, ela evoluiu melhor, para que você possa absorver apenas o ar. Não pode entrar partícula líquida nem sólida aqui pela laringe e pela traqueia. A gente vai estudar isso no nosso próximo capítulo, quando falar do sistema respiratório. Então, por isso que existe esse mecanismo aqui. Então, isso gera o engasgo. É quando uma partícula cai aqui, né? E a tosse faz com que essa partícula volte. Às vezes, quando você se engasga, por exemplo, com um caroço de arroz, esse movimento promovido pela tosse ele é tão brusco que ele volta até para a cavidade nasal. Como a gente viu, a cavidade nasal e a cavidade bucal elas têm uma interligação aqui pela faringe. Depois, então, que o bolo alimentar passa pela faringe, ele vai para o esôfago, que é o nosso próximo órgão aqui do nosso tubo digestório. O esôfago é um órgão em forma de tubo com paredes bastante flexíveis. Por meio então dos movimentos peristálticos, o esôfago empurra o alimento para o estômago. Então a gente viu aqui que o esôfago é um órgão, né, mais alongado e que ocorre então quando ocorre a deglutição, o bolo alimentar passa pela faringe e passa pelo esôfago até chegar ao estômago. Como que isso acontece? A gente vai ter aqui movimentos de contração e de relaxamento, né, para fazer com que o bolo alimentar seja, então, transportado pelo esôfago. A porção final, então, do esôfago, ela é ligada ao estômago. Nessa ligação entre a porção final do esôfago e o estômago, nós temos um esfíncter, que é chamado de esfíncter esofágico. O que é um esfíncter? É um tipo de anel muscular que controla o transporte de fluidos pelo nosso corpo. Então, a gente vai ter no sistema digestório aqui o esfíncter esofágico, que está entre o esôfago e o estômago, e um outro esfíncter aqui nessa região, que é o esfíncter pilórico, que ele controla então a passagem dos fluidos, né, do estômago para o intestino delgado. O estômago, galera, então, é um órgão responsável pela digestão química dos alimentos. No estômago, os movimentos peristálticos misturam o bolo alimentar que veio do esôfago ao suco gástrico, produzido pelas glândulas da mucosa do estômago, a mucosa gástrica. Então, o que é isso? Primeiramente, a mucosa gástrica é um tecido que fica, então, na parte interna do estômago. Essa mucosa, ela possui células glandulares que vão produzir o suco gástrico. O suco gástrico, ele é uma mistura de enzimas digestórias com ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele permite que essas enzimas elas fiquem mais ativas e funcionais, inclusive, certo? Então, essas enzimas são enzimas chamadas de pepsinas. Então, uma pepsina é a principal enzima que tem no estômago. E qual é a função de uma pepsina?
é de degradar apenas as proteínas. Então, a gente tem a ação lá no começo, né, do bolo alimentar, chegou aqui no estômago pelo esôfago, ele já estava sofrendo a ação de uma primeira enzima. Vocês se recordam qual é? É a amilase salivar, certo? Ela já estava degradando o amido. No estômago, a gente vai ter um ambiente ácido. Então, essa amilase salivar, ela não vai funcionar aqui, porque ela não funciona com esse pH. Quando a gente tem um pH ácido, como é no estômago, por causa do ácido clorídrico que tem no suco gástrico, essa enzima ela é neutralizada. Só quem vai funcionar, então, é a pepsina, que é uma enzima digestória que vai degradar as proteínas. Então, o estômago ele realiza os movimentos peristálticos, que são as contrações aqui da musculatura. Ele é formado por uma musculatura com movimentos bem vigorosos, fazendo com que o suco gástrico se misture com o bolo alimentar, certo? O que acontece? Esse processo dura mais ou menos umas 2 horas, para que ocorra a degradação inicialmente das proteínas que estão no alimento. O estômago, ele é como a gente sabe, um ambiente ácido, né? Então, essas paredes aqui, ó, do tecido, né, que reveste a parte interna do estômago, ela já tem uma certa defesa, né? Essa mucosa tem uma certa defesa contra o ácido clorídrico do suco gástrico. Então, é por isso que o estômago ele consegue resistir a essa ação ácida do suco gástrico. A gente consegue perceber essa acidez quando, por exemplo, a gente tem alguma situação que promove um vômito, por exemplo. Então, quando o vômito ele passa pelo esôfago, a gente consegue perceber uma queimação, né? Até às vezes, dependendo da posição que você estiver, se estiver com a cabeça abaixada, você consegue sentir uma certa queimação, né, um incômodo na cavidade nasal, na boca. A gente consegue perceber essa ação ácida do suco gástrico. Pessoal, em relação aos ácidos, a gente vai ter um certo nível que é chamado, né, de pH, ou seja, então algumas substâncias elas não são ácidas tão corrosivas como a gente vê, por exemplo, né, nos filmes, nos desenhos, nas séries, que mostra aquela substância esverdeada que acaba tocando em alguma coisa e já corrói. Não é bem assim, não é todo ácido que é tão corrosivo assim, certo? O ácido clorídrico, ele obviamente pode causar um dano, né, ao tecido, mas o estômago ele já tem uma proteção própria contra a ação desse ácido. E aí a gente vai ter a liberação, então, depois de 2 horas, esse bolo alimentar que já sofreu os processos químicos, né, da digestão, ele vai ser chamado agora de quimo. Então, o quimo ele passa pelo esfíncter pilórico, que obviamente estava fechado enquanto o estômago realizava o processo de digestão. E aí, depois de um certo período, cerca de 2 horas, o esfíncter pilórico ele é afrouxado, ele é aberto, e aí o quimo, que é toda a mistura, né, do bolo alimentar com o suco gástrico, após o processo da digestão do estômago, o quimo passa para o intestino delgado. Do estômago, então, o quimo ele vai seguir para o intestino delgado. Porém, antes da gente estudar a função e as estruturas do intestino delgado, a gente vai falar um pouco sobre as glândulas anexas. Começando pelo fígado. O fígado ele tem diversas funções no nosso organismo. Uma delas está relacionada ao sistema digestório, que é a produção e secreção da bile. Então, o fígado, que é toda essa glândula que é muito grande, é a maior glândula do nosso corpo, ele vai produzir e secretar a bile, que é uma substância que fica armazenada nessa porção aqui logo abaixo do fígado, chamada de vesícula biliar. Para que serve a bile? A bile é lançada no duodeno
através de um canal e não contém enzimas digestivas, mas os sais biliares separam as gorduras em partículas microscópicas. Isso facilita a ação das enzimas pancreáticas sobre os lipídios, ou seja, essa substância que é produzida pelo fígado, chamada de bile, e fica armazenada aqui na vesícula biliar, ela é transportada, né, para o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, onde vai continuar ocorrendo a digestão química. Mas essa substância, a bile, ela não possui enzimas digestivas. Então, para que ela vai servir? Ela fala aqui, ó, os sais biliares eles vão ajudar a separar as gorduras em partículas microscópicas. Então, para que ocorra uma facilitação desse processo de degradação dos lipídios, ou seja, das gorduras, a bile ela vai ajudar nesse processo, ela vai separar as gorduras do restante dos outros nutrientes que já estão sendo degradados, né, pelo quimo, que formam o quimo, e isso vai facilitar com que as enzimas que vêm lá do pâncreas, que são as lipases, elas possam degradar esses lipídios que estão no quimo. A outra glândula vai ser o pâncreas. O pâncreas ele fica próximo ao estômago e ligado, então, ao intestino delgado. Então, a gente tem aqui as estruturas. Aqui é a vesícula biliar, né? Aqui vai estar o fígado, onde a gente não está destacado aqui no desenho. Aqui a gente vai ter o pâncreas. Qual é a função dele? De produzir o suco pancreático. Ele é produzido pelo pâncreas, possui várias enzimas que atuam na digestão das proteínas, ou seja, proteases, dos carboidratos e também dos lipídios. Então, como a gente viu ali no slide anterior, o fígado produziu a bile, armazenou aqui, né, na vesícula biliar, a vesícula biliar vai transportar isso para o intestino delgado. Essa bile vai separar as gorduras e o pâncreas vai enviar as lipases que vão quebrar essas gorduras. Então, a bile está auxiliando no processo de digestão, né, de quebra dessas gorduras. Além disso, aqui a gente consegue ver ó, que a parte interna do intestino delgado ele possui também uma mucosa, que é chamada de mucosa intestinal. Essa mucosa é um tecido onde tem várias células glandulares que vão formar o suco entérico, vão produzir o suco entérico. Então, o suco entérico ele é produzido pela mucosa intestinal e possui enzimas que atuam na transformação, entre outras substâncias, das proteínas e dos carboidratos. Então, a gente vai ter aqui a degradação de substâncias como proteínas, carboidratos e lipídios com o auxílio dessas glândulas anexas do sistema digestório, que são o pâncreas e o fígado e as glândulas da mucosa intestinal. O quimo ele veio então do estômago e chega até o intestino delgado. A primeira porção do intestino delgado é chamada de duodeno. É onde são lançadas então as secreções do fígado e do pâncreas, que vão ajudar no processo de digestão. Essas secreções elas chegam até o duodeno por uma estrutura aqui chamada de ampola hepatopancreática, porque está ligada com o fígado e com o pâncreas. Então essas secreções elas são lançadas aqui nessa primeira porção do intestino delgado e é onde ocorre então a digestão química, onde ocorre a quebra dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas. A outra parte, as outras duas partes do intestino delgado são chamadas de jejuno e íleo, que são responsáveis então pela absorção dos nutrientes. Como é que ocorre esse processo? Quando acaba então o processo de digestão no duodeno, a gente vai ter essa substância que antes era o quimo, que veio do estômago, vai ser chamada agora de quilo, e ela vai ser transportada para
as outras duas porções do intestino delgado, que são o jejúnio e o íleo. É nessa região que vai ocorrer, então, a absorção dos nutrientes. Neste ponto aqui da digestão, pessoal, os nutrientes já estão degradados em partículas muito menores, né, que vão ser absorvidas pelo nosso intestino e transportadas para o sangue para que eles possam chegar nas células. Então, as substâncias que formam o quilo, elas podem ser absorvidas pelo organismo, isto é, atravessam as células do intestino por meio das vilosidades do intestino delgado. Então, a gente vai estudar aqui como que ocorre essa absorção, né? Como que esses nutrientes, então, vão parar na corrente sanguínea. O intestino, ele tem uma rede de várias vilosidades, que são dobras do intestino, dobras do tecido, né, da parte interna do intestino, como está sendo mostrado aqui, ó. Essas dobras são as vilosidades, e elas ajudam, então, para que o intestino tenha uma maior abrangência, uma maior área de contato com o quilo e assim ele consiga absorver a maior quantidade de substâncias nutritivas. Essas vilosidades, como a gente vê aqui na imagem, elas são altamente vascularizadas. Então aqui a gente vê que os vasos sanguíneos, eles estão passando por dentro dessas vilosidades. E em cada vilosidade a gente encontra ainda uma microvilosidade, né? Que é uma vilosidade que está associada a uma outra vilosidade maior, ou seja, é uma prega menor associada a uma dobra, uma prega maior do tecido intestinal. Para que servem então essas microvilosidades? Exatamente para que elas possam absorver, a gente tem aqui a célula da microvilosidade, elas possam absorver os nutrientes que estão passando aqui por esse tecido e jogar esses nutrientes para a rede de capilares, que são os vasos sanguíneos. Então, o sangue ele vai transportar isso para as células e a célula vai absorver a glicose, vai absorver os nutrientes, os aminoácidos, todos os nutrientes que foram degradados durante todo esse processo de digestão. Depois disso, esse quilo ele vai para o intestino grosso. Então, após a digestão no intestino delgado, o que resta do quilo que o intestino delgado não conseguiu absorver, né, vai para o intestino grosso. A gente tem aqui a ligação, a primeira porção do intestino grosso vai estar ligado com o intestino delgado. Nesse processo, a gente vai ter a formação já aqui do bolo fecal, né, para a formação das fezes. Então, qual é a função do intestino grosso? A principal função é de formar as fezes, de reabsorver água e alguns nutrientes ainda nessa primeira porção aqui do colo ascendente do intestino grosso. A gente vai ter ainda a reabsorção de alguns nutrientes e principalmente de água. Para que ocorra a formação das fezes, né, é muito importante a presença, por exemplo, de fibras na nossa alimentação. Então, as fibras elas não são digeridas, né, não são degradadas, porque a gente não tem nenhuma enzima entre aqueles conjuntos das enzimas digestórias que degradem essas fibras para a gente absorvê-las. Porém, elas são importantes para a formação do bolo fecal e das fezes. Então, essas fezes elas vão passar, o bolo fecal vai passar por todo o intestino grosso e até chegar aqui nessa porção final, que é o reto, onde ela vai ficar acumulada até que seja eliminada pelo ânus na defecação. Aqui, galera, só para complementar, a gente vai ter uma estrutura chamada de apêndice ou apêndice vermiforme. Essa estrutura ela é um órgão vestigial, ou seja, é um vestígio de um órgão que era funcional no nosso intestino, né? E durante a evolução ele foi perdendo essa funcionalidade.
Então, quando cai alguma partícula alimentar muito, muito pequena, não é uma partícula tipo uma semente ou um grão, não é isso. É uma partícula muito menor que pode cair nessa porção aqui chamada de apêndice, né, que está ligada no nosso intestino grosso, e ele pode inflamar, e aí gera aquela doença que provavelmente vocês conhecem, chamada de apendicite. Então, é necessário que seja realizada uma cirurgia para remover esse apêndice. Então, essa é a porção final do nosso sistema digestório. Esse processo todo dura cerca de 9 a 12 horas, um processo da digestão, para se completar. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode deixar lá nos comentários aqui na aula, né? Assistam novamente o vídeo se tiverem mais dúvidas. Eu vou deixar para vocês um outro vídeo mostrando uma explicação bem resumida um vídeo do Drauzio Varela, que mostra como é que é o processo de digestão com uma câmera de verdade, né? Por dentro, mostrando o tubo digestório. Então vai estar anexado também aqui lá na aba de atividades no Google Sala de Aula. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.